Estamos presenciando um agravamento nas tensões entre Ucrânia e Rússia. Além disso, em março de 2021, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de assassino, quando indagado sobre sua opinião quanto ao líder da Federação Russa. Em abril de 2021, tropas do exército russo se deslocavam para as proximidades da fronteira da Ucrânia, e a Marinha dos Estados Unidos deslocava meios para o Mar Negro como resposta. Os presidentes da Ucrânia e Estados Unidos expressaram desejos de se encontrarem com Putin. Esses problemas entre Rússia e Ucrânia não são recentes. Nesse vídeo, vamos ampliar alguns horizontes, apresentando alguns aspectos sobre as relações entre esses dois países, que culminaram na crise da Crimeia. Aqui é o Stark do Polematizando, e se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. As origens do povo russo remontam do século IX, com os russos de Kiev, guerreiros vikings que se misturaram com tribos eslavas, e o poder desse reino medieval era concentrado em Kiev, hoje capital da Ucrânia. Os russos alegam ter essa herança em comum com os ucranianos, e os últimos alegam terem uma identidade diferente. Esse reino encontrou seu fim quando foi saqueado pelos mongóis em 1240. 4 séculos depois, o líder dos cossacos ucranianos, Bohdan Khmelnytsky, jurou lealdade ao czar russo Aleixo I, que estava unindo as terras russas. Essa anexação levou a conflitos militares contra os poloneses, outro país que hoje tem relações muito amistosas com a Rússia, como a gente observou bem na Eurocopa de 2012. A Ucrânia se tornou independente por pouco tempo, ao fim da Primeira Guerra Mundial, algo que não durou muito, e com as guerras após a Revolução, caiu em mãos soviéticas. A Rússia possui um território vastíssimo, possuindo uma parte do seu território na Europa e outra parte na Ásia. A parte europeia é uma grande potência, contudo a parte asiática não. A geografia da região europeia, com longas planícies, sempre foi um ponto que preocupou o Império Russo, desde Ivan o Terrível e Pedro o Grande, porque o terreno plano não contribui como uma boa defesa para retaliar uma invasão. Por essa razão, o Império Russo sempre buscou se munir das chamadas regiões tampões, as quais manteriam o inimigo mais afastado possível de Moscou. O próprio pacto Ribbentrop-Molotov, que a Alemanha e a União Soviética assinaram em agosto de 1939, do lado soviético, além de atrasar uma possível agressão alemã naquele momento, Stalin via o território polonês como mais uma região tampão, que atrasaria o avanço inimigo, dando mais proteção e tempo para que ele pudesse reagir. Poucos dias após a assinatura desse acordo, eclodiria a Segunda Guerra Mundial, com a Alemanha invadindo a Polônia a oeste e poucos dias após a União Soviética a leste. Os soviéticos produziram um verdadeiro extermínio conhecido como o Massacre de Katyn, cujo objetivo era executar intelectuais e oficiais poloneses. Esse conceito de regiões tampões é muito importante para entender as motivações da crescente tensão entre Rússia e Ucrânia. Independência e as ligações restantes. Tudo mudou em 1991, quando Gorbachev declarou que a União Soviética encontrava seu fim e se separaria em 15 países independentes. O Estado soviético estava em frangalhos e Gorbachev chegou a declarar: imagine um país que coloca aeronaves no espaço, lança Sputniks, cria um poderoso sistema de defesa, mas não consegue resolver o problema de meias de mulher. Não há pasta de dente, sabão em pó e outros artigos para as necessidades básicas da vida. Era incrível e humilhante trabalhar em tal governo. A Ucrânia agora estava independente e no seu próprio controle. Curiosamente, esse estado nasceu como uma potência nuclear. 1.900 ogivas nucleares estavam em posse dessa nação recém-nascida, e ela era a medalha de bronze em quantidade de armas nucleares no mundo. A Ucrânia abriu mão dessas armas e as entregou para a Rússia, segundo o Memorando de Budapeste, em 1994. E com isso, a soberania ucraniana seria respeitada pela Rússia e pelos Estados Unidos. É interessante ressaltar que Putin não olha com bons olhos para a figura de Gorbachev. No seu entendimento, a desintegração da antiga União Soviética foi o grande desastre geopolítico do século XX.
Um legado da União Soviética que ficou para a Ucrânia foi uma rede de gasodutos, passando por ela para levar gás natural para o restante da Europa. Nesse mundo pós-Guerra Fria, a Rússia continua exportando gás para a Europa, mas dependia da Ucrânia para conseguir levar esse gás. Segundo o livro The New Map, Energy, Climate and the Clash of Nations, de Daniel Yergin, até 2005, 80% do gás que chegava à Europa passava pela Ucrânia. As relações pioraram com as eleições de 2004. O candidato Viktor Yushchenko era de origem ucraniana e pró-Europa, e seu adversário, Viktor Yanukovych, era de origem russa. Depois de polêmicas e um resultado de segundo turno anulado, Yushchenko foi declarado vencedor, e isso despertou discussões sobre o controle dos gasodutos e do preço pago pelos ucranianos, que era cerca de 1/3 do que o restante da Europa pagava. Nas palavras de Yushchenko, os gasodutos eram as joias da coroa para a Ucrânia. A falta de uma solução levou a um corte de gás pela Gazprom. A Rússia fez isso puramente por motivos de renegociação de preço, nunca para tomar o controle desses gasodutos. Esse gás é necessário para a geração de eletricidade e para o aquecimento do frio europeu. Como Tim Marshall explicita em seu livro Prisioneiros da Geografia, as armas mais poderosas da Rússia agora, excetuando os mísseis nucleares, não são o exército e a força aérea, mas o gás e o petróleo. Crimeia e a escalada das tensões. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, Stalin possuía o exército mais poderoso do mundo. Acredita-se que uma das razões pelas quais ele parou seu avanço em Berlim foi o uso das bombas atômicas por parte dos Estados Unidos em solo japonês. O poderio soviético era tanto que, em 1949, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, foi criada como um contraponto. Cabe salientar que, nesse mesmo ano, a União Soviética tornou-se uma potência nuclear. Em 1955, como resposta à OTAN, os países que compunham o bloco das repúblicas soviéticas assinaram o chamado Pacto de Varsóvia. Porém, com o esfacelamento da União Soviética, muitos países membros se aliaram à OTAN. Em 1999 foram República Tcheca e Polônia. Em 2004, Bulgária, Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia e Eslováquia, e em 2009 a Albânia. Geórgia, Ucrânia e Moldávia também possuem interesse em ingressar na OTAN. Contudo, geopoliticamente, isso é inaceitável para a Rússia, pois esses países são próximos demais, consistindo numa grande ameaça, uma proximidade tão grande de tropas da OTAN nas suas fronteiras. Dessa forma, a Rússia tenta a todo custo evitar perder essas regiões tampões restantes. Em 2010, outro ano de eleições, Yanukovych estava de volta e dessa vez se saiu vitorioso. Em 2013, com a Ucrânia próxima de ingressar na União Europeia, ele não assinou o acordo. Manifestantes se agregaram na Praça Maidan, em Kiev, para protestar contra seu governo. A recusa em assinar o acordo e a corrupção. Em fevereiro de 2014, sua deposição foi votada no parlamento e ele foi obrigado a deixar o cargo. Com a crise do governo ucraniano, Putin quis intervir. A Rússia anexou a Crimeia ao território russo. O Kremlin possui uma lei que obriga o governo a proteger os russos étnicos. Esse é um critério bastante subjetivo que a Rússia usa para favorecer seus interesses próprios. Foi assim que o Kremlin justificou sua intervenção na Crimeia, que consta com 60% de sua população sendo etnicamente russa. No dia 16 de março do mesmo ano, a população da Crimeia foi consultada se gostaria de fazer parte da Federação Russa ou permanecer com a Ucrânia, terminando num resultado nada duvidoso, de 96% a favor da primeira opção, e não reconhecido pelo Ocidente. Além disso, a Crimeia é importantíssima para a Rússia, por conta do porto de Sebastopol, que é localizado em águas mornas, e lhe fornece acesso ao Mar Negro. Outros portos russos, como o de Vladivostok, por exemplo, congelam por alguns meses do ano. A Ucrânia alegou que a Rússia descumpria o que fora prometido no Memorando de Budapeste.
mas a resposta russa foi de que o acordo não era válido por causa do golpe de Estado orquestrado pelo Ocidente contra o regime legítimo da Ucrânia. O crescimento das insurgências levou a conflitos entre as forças armadas da Ucrânia e separatistas pró-Rússia, na região de Donbass. A guerra ainda ocorre no leste da Ucrânia. O Shakhtar Donetsk, um dos principais times da Ucrânia, por exemplo, não joga em seu estádio há 7 anos. A aproximação da Ucrânia com a União Europeia vai contra os interesses russos. Assim, a Rússia cria um ambiente de tensão, patrocinando grupos separatistas no leste ucraniano, fomentando uma guerra civil, para que fique impossibilitada a entrada da Ucrânia na OTAN. Isso é importante para a Rússia, porque de acordo com o artigo 5º da OTAN, um ataque armado contra um ou mais Estados-membros na Europa ou na América do Norte será considerado um ataque contra todos eles. Esse artigo foi invocado quando do 11 de setembro. Por essa razão, tropas da OTAN se fizeram presentes no Afeganistão. Desde a anexação da Crimeia, a Rússia encara sanções econômicas causadas pelo Ocidente. A economia russa mostra sinais de resiliência frente a essas sanções. A desvalorização do rublo diante de outras moedas favoreceu as exportações russas, aliviou o impacto pela queda do preço do petróleo. A Rússia se tornou o maior exportador de trigo mundial e o mercado interno foi favorecido, gerando muitos benefícios aos fazendeiros. Diante de quase 7 anos de conflitos, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, quer conversar com Putin na região de Donbass para conversas de paz. Paralelamente, Putin também mandou seu recado ao Ocidente, resposta assimétrica, rápida e severa, se ultrapassarem os limites da Rússia. Infelizmente para a Ucrânia, a Rússia cria esses limites e parece que a crise da Ucrânia é mais um assunto doméstico. Como uma espécie de xadrez, onde o tabuleiro é a geografia, assim se desenrola esses conflitos, com cada jogador habilmente movendo suas peças. Só nos resta aguardar pelos próximos movimentos. Se você deseja entender mais de geopolítica e decifrar o papel dos mapas e da geografia nas atitudes dos países do mundo, não deixe de adquirir o livro Prisioneiros da Geografia, link na descrição. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like, além de ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos nossos vídeos. Por hoje é só e até a próxima.